Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Quero falar sobre o discipulado entre os levitas. Nós temos capítulos interessantes em Crônicas. O primeiro livro de Crônicas é muito enfadonho de se ler, porque tem muito de genealogia e isso não agrada a maioria dos leitores da Bíblia. Os crentes não gostam muito de genealogia, mas isto está ali no primeiro livro de Crônicas e nós consideramos isso inspirado por Deus, de maneira que nós precisamos aprender as lições que nos são atinentes. Aqui no capítulo 25, nós encontramos algo muito interessante sobre como eram organizados os levitas. A partir daí, a relação é de genealogias de levitas com suas funções. Os levitas mencionados aqui, para começar, eram os cantores. Nem todos os levitas eram músicos nem cantores, uma pequena parte deles. A maior parte dos levitas era empregada em outras áreas. Alguns eram porteiros, alguns guardas, outros estavam espalhados por toda a pátria, por todo o país, para assessorar espiritualmente os habitantes em cada cidade. E ali os levitas recebiam o dízimo das pessoas pelo seu trabalho em assessorar espiritualmente as pessoas. Esse era o trabalho mais importante dos levitas. Mas alguns, principalmente quando o reino foi centralizado, na época de Davi, ele chamou alguns levitas para se dedicarem totalmente à música. Eles consagravam sua vida, viviam em oração e estudo da Bíblia e treinavam a música, tanto tocando quanto cantando. E neste capítulo 25 de 1 Crônicas, é descrito como eles eram organizados, esses levitas cantores. Todos estavam debaixo da autoridade de seus líderes, que estavam debaixo da autoridade dos 3 líderes principais, que eram Asaf, Emã e Jedutum. Os 3 representavam 3 famílias de levitas e eram os líderes da música, e eles se reportavam diretamente a Davi. Davi era o chefe, o líder desses 3, que lideravam os outros, e todos estavam debaixo das ordens deles, e esses debaixo das ordens do rei. Então havia uma hierarquia, havia uma submissão espiritual e uma beleza muito grande. Quando eles tocavam, o poder de Deus se manifestava. Quando eles cantavam também, a glória de Deus descia, porque eles eram muito ungidos. E o interessante é que todos eles tinham um líder. O líder da família era uma pessoa que representava os seus liderados. Isto é uma perfeita descrição de discipulado. Cada um tinha um líder como referência e cada líder cuidava diretamente dos seus liderados e os ensaiava para que eles funcionassem unanimemente. Era assim que Davi desejava e que Deus queria, que eles funcionassem unidos, consagrados, que eles funcionassem juntos, servindo a Deus, e nisto estava o segredo da unção que eles receberiam e de fato receberam.
Então, todos eles estavam debaixo de liderança e havia uma liderança em cada grupo, em cada família. Mais adiante, no capítulo 26, nós encontramos praticamente a mesma organização com os porteiros levitas, que eram porteiros. Eles também estavam debaixo da orientação de seus líderes. O principal deles era Obed-Edom, o levita. E então Deus abençoava os levitas no funcionamento deles, e é dito no versículo 6 aqui, do capítulo 26, que também ao Semaías nasceram filhos que dominaram sobre a casa de seu pai, porque foram homens valentes. Então, os filhos do Semaías também eram líderes que cuidavam de seus liderados, em geral, na família. Isso para nós é um modelo e uma recomendação. Deus quer que cada família tenha um líder, que é um sacerdote da família, que orienta espiritualmente. A família se reúne e busca a Deus e está na presença de Deus. Cada grupo, cada célula, essa é a ideia. Deus quer o seu povo todo debaixo de liderança. E Deus levanta pessoas valentes, pessoas zelosas, que amam a Deus para liderarem a sua família. Isto era o projeto de Deus entre os levitas, que se espalhavam pelo povo para levar esse modelo para todo o povo também. Deus queria que todo o povo de Israel estivesse debaixo de autoridade. Esta organização era aprovada por Deus, abençoada por Deus. Não havia levita solto. Na verdade, um ou outro errava e se desviava. Nós encontramos no final do livro de Juízes a história daquele levita que quis peregrinar longe do seu lugar e arranjou um problemaço, e houve uma guerra em consequência da atitude irresponsável daquele levita. Mas isso ficou registrado na Bíblia como um alerta. Deus não quer levitas soltos. Deus gostaria que todo o povo de Deus estivesse debaixo de liderança, não houvesse nenhum pastor independente que fizesse o que bem entendesse ou que tomasse a igreja como propriedade sua. Cada um estaria debaixo de autoridade. E, claro, não poderia se enriquecer assim, porque ele também teria que prestar contas. Mas Deus levantaria em cada família pessoas valentes, líderes, pessoas zelosas para cuidarem dos outros. Infelizmente, esse modelo degenerou. Israel não seguiu esse modelo e acabou se afastando bastante de Deus. Mas o Senhor deixou registrado na Bíblia para que a gente saiba como é o modelo que Ele quer para nós também. Este modelo é o da igreja primitiva. Os apóstolos estavam debaixo da autoridade do Senhor, trabalhavam por unanimidade e cada apóstolo era autoridade sobre uma determinada área. A Bíblia diz que todos perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos. Doutrina é a maneira de viver. Os apóstolos emitiam a orientação e todos obedeciam. Nós encontramos um exemplo muito interessante em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, quando foi levantado o problema da lei ser imposta para os que se convertiam dentre os gentios. Os gentios se convertiam também. E os judeus queriam obrigar os gentios convertidos a seguir a lei, guardar o sábado, circuncidar-se. E o apóstolo Paulo entendia que não. A era da graça é diferente. O apóstolo Paulo tinha recebido a revelação de Deus sobre essa era da graça.
A salvação não depende de cumprir a lei, porque Jesus é a nossa justiça. Nós não precisamos cumprir a lei, guardar o sábado para ter a salvação. Nós temos Jesus como único e suficiente. Mas esse assunto não foi reconhecido logo e houve muita discussão e o assunto foi levado a um concílio considerado o primeiro concílio cristão. Em Atos, no capítulo 15, ele é descrito. Se reuniram todos os líderes, apóstolos, presbíteros, os anciãos todos, e o assunto foi trazido. Houve uma discussão, os principais líderes defenderam seus pontos de vista e ficou a palavra final com o Tiago, que seria o judaizante maior. Tiago, irmão carnal de Jesus, que escreveu o livro de Tiago, seria o que defenderia a aplicação da lei. Mas ele reconheceu a unção de Deus e também ele se dobrou diante do Espírito Santo. E a solução foi unânime, todos concordaram. A lei é para os judeus, os gentios não estão obrigados a guardar a lei. Mas alguns pontos importantes da lei nós vamos recomendar para eles e eles farão bem se guardarem essas coisas. Então este concílio manifestou como Deus quer que as coisas sejam feitas no meio do povo cristão. As decisões por unanimidade entre os líderes. Nenhum líder é maior do que os outros e grande. Tem que haver unanimidade. O Espírito Santo é que é o maior entre o povo de Deus. E assim as coisas foram resolvidas. A orientação era levada para cada grupo, em cada grupo, o seu líder, seu pastor, em cada célula, porque a igreja se reunia em células, nas casas, então a orientação era levada para cada célula, cada casa, cada igreja na casa, e assim o povo todo recebia a orientação de Deus e permanecia na doutrina dos apóstolos. Essa doutrina era trazida pelo Espírito Santo e foi registrada em vários livros da Bíblia, cartas de Paulo, de Pedro, de João, de Tiago. Isso é o resumo da doutrina que fica para nós também. Deus nos quer assim. Os levitas foram um modelo. Hoje Deus quer a igreja assim também. Meu irmão, você sabe quem é o seu líder? Qual é a sua genealogia? Você é filho de quem? Quem é seu líder, sua líder, que representa a autoridade de Deus para você? Você está em sintonia com essa pessoa e essa pessoa está em sintonia com os outros líderes acima dela também? Pois é, a igreja precisa ser uma unidade para agradar a Deus. Este é o modelo. Como naquela época um ou outro levita resolvia fazer o que bem entendia, hoje também, infelizmente, um ou outro líder, pastor, resolve também fazer o que ele bem entende, mas eles vão dar contas diante de Deus. O que importa é que cada cristão esteja conscientizado que precisa estar ligado ao corpo e submisso ao seu líder, honrando e valorizando aquele que Deus concedeu como autoridade para você. Você consegue entender isso? Agora, então, é praticar.